Fala rapaziada, começando mais um episódio de Onde a Coruja Dorme FC e hoje para falar um pouquinho melhor a respeito da vitória do Palmeiras contra o São Paulo por 1-0 e da consequente classificação para a final do Campeonato Paulista. Num jogo que era extremamente decisivo, né? Uma vez que quem perdesse estava fora. Palmeiras, ele entrou logo na estreia do Vitor Roque, né? O Vitor Roque, que foi uma contratação extremamente badalada, é a contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E na minha visão foi até um pouco surpreendente, né? Eu não esperava que o Abel fosse escalá-lo como titular logo de início. Eu achava que ele iria começar com o Flaco Lopes como titular, porém o Abel Ferreira realmente surpreendeu bastante. O que mostra pra gente também um pouco que o Vitor Roque deve estar treinando bastante bem. Ele deve estar performando bastante nos seus treinos. Nisso, o Palmeiras ele assume a postura de quem está jogando em casa, né? Que é uma postura mais de propor o jogo. Porém, o São Paulo, ao contrário do que eu imaginava antes do jogo, o São Paulo ele acabou não adotando uma postura reativa. O São Paulo ele tentou atacar o Palmeiras, tentou criar dificuldades para o Palmeiras e acabou sendo um jogo mais amarrado no meio-campo. Realmente foi um jogo onde as duas equipes estavam se estudando bastante, tanto o Palmeiras quanto o São Paulo. Então foi um jogo que eu achei extremamente difícil, né? Um jogo bastante disputado no meio de campo, um jogo numa disputa territorial imensa, né? Nenhuma equipe queria dar espaço para outra, então nisso o jogo se desenrola, né? O Palmeiras acabava dependendo um pouco mais das individualidades, né? Principalmente do Estevão, que o Estevão vai lá e faz uma grande jogada, né? Onde ele acaba driblando alguns jogadores do São Paulo e finaliza. Então era aquele tipo de jogo que justamente por ele estar um jogo muito de confronto no meio-campo, era um jogo onde o craque deveria aparecer, onde um jogador que faz a diferença, né, como é o caso do Estevão, ele deveria acabar sempre chamando o jogo para si. Eu vi o Palmeiras um pouquinho melhor que o São Paulo nesse primeiro tempo. O Palmeiras acabou buscando mais o jogo, acabou sendo um pouco mais efetivo nessa busca pelo jogo, porém ainda assim nós tivemos um jogo extremamente equilibrado. Nós tivemos ainda, logo no fim do jogo, um dos últimos lances do primeiro tempo, nós tivemos o lance que na minha visão foi totalmente capital para o jogo, que foi o pênalti. Após uma jogada onde a defesa do São Paulo se atrapalha, né? O Arboleda acaba cometendo um pênalti no Vitor Roque. O pênalti foi bastante polêmico, inclusive alguns jogadores do São Paulo ficaram indignados pelo fato do árbitro ele não ter recorrido ao VAR para tentar confirmar sua decisão. Porém, fazendo uma análise aqui, e uma análise extremamente honesta e sem clubismo, né? Na minha visão, se você pode reparar bem, inclusive durante todo o segundo tempo foram colocadas inúmeras imagens desse lance em questão, né? Você pode ver que o Arboleda ele acaba bloqueando a passagem do Vitor Roque. Lembrando sempre que se o Vitor Roque passa pelo Arboleda, ele sai na cara do gol e com uma chance extremamente grande de marcar. Então, como se, para mim, essa é uma chance clara e manifesta de gol, eu acho que o pênalti foi bem marcado. Porque caso o Arboleda acabasse não bloqueando, o que aconteceria seria que o Vitor Roque teria grandes chances de marcar o gol e provavelmente marcaria, né? O Vitor Roque que se notabilizou sempre pelas suas grandes finalizações, né? Então provavelmente ele marcaria. O pênalti foi marcado e ao fim de toda a confusão o árbitro sequer ele consultou o VAR, o que causou mais polêmica ainda. Porém, nada disso impediu o Rafael Veiga de ir lá e converter. Um pênalti muito bem cobrado, um pênalti cobrado com bastante força, com bastante técnica, na minha visão totalmente indefensável para o goleiro. O goleiro não teria a menor chance de realmente pegar a bola e o Palmeiras foi com essa vantagem de 1-0. O que forçou o São Paulo no segundo tempo a modificar um pouco mais seu modo de jogar, né? O São Paulo que poderia aguardar o Palmeiras propor um pouco mais o jogo, a partir desse momento coube ao São Paulo tentar propor o jogo. A gente sempre soube que o Palmeiras teria uma defesa muito sólida, o Palmeiras sempre
Foi a marca registrada desse Palmeiras do Abel Ferreira, foi essa defesa extremamente sólida. E nisso eu quero destacar um jogador que vem chegando há pouco tempo, mas que se mostra ser um jogador muito promissor e que nessas primeiras partidas do Palmeiras vem se dando muito bem e vem dando conta do recado, né? Que é o Mikael. Realmente um zagueiro extremamente competente, um zagueiro muito seguro. Ele dá todo esse balanço na zaga palmeirense. Ele vai muito bem realmente, ele consegue encaixar bastante nessa parceria que ele está fazendo com o Murilo. Então eu quero destacar a presença dele, porque realmente, pelo menos por esses jogos, né? É óbvio, é muito precoce para a gente estar dando um diagnóstico sobre se ele é um bom ou um mau jogador, mas o que a gente pode falar é a respeito dessas partidas que marcaram o início dele no Palmeiras. E nesse início dele no Palmeiras, ele está muito bem. Tá sempre no desarme, tá sempre muito bem posicionado, então realmente é um grande zagueiro que o Palmeiras foi encontrar. O Palmeiras que tem um time que faz as contratações, vem acertando bastante ultimamente, então realmente parabenizar as pessoas que encontraram o zagueiro Mikael, porque realmente ele é muito bom. A partir disso, o São Paulo ele começa a tentar com um pouco mais de ímpeto, né? Muito embora, na minha visão, falta um pouco de organização e um pouco de qualidade para a equipe do São Paulo, porém, mesmo assim, eles foram tentando da maneira que eles podiam. Às vezes numa bola parada, às vezes numa questão de eles buscar o centroavante, né? Especialmente o Caleri. Então, realmente, o São Paulo foi lá, tentou, porém o Palmeiras é extremamente sólido. E algo que eu acho muito interessante no modo que o Palmeiras joga é que o Palmeiras em momento nenhum ele se encolhe. Você pode ver que a maioria das equipes, quando tem uma certa vantagem num jogo tão difícil quanto esse, as equipes tendem a ficar mais postadas atrás, mas o Palmeiras não. O Palmeiras continua marcando a partir da linha do meio-campo, continua mantendo o seu modo de marcar de forma alta. E além disso, começou a especular também bastante contra-ataques. O Palmeiras teve alguns contra-ataques, teve até a chance de realmente liquidar com o jogo, porém acabou não aproveitando. Mas o resultado final é Palmeiras 1-0, o Palmeiras classificado para a final, vai enfrentar o Corinthians. Como o Corinthians tem a melhor campanha nesse Campeonato Paulista, o Palmeiras faz o primeiro jogo no Allianz Parque e vai decidir na Neoquímica Arena. Realmente, na minha visão, o clássico Palmeiras contra Corinthians é o maior clássico de São Paulo, então vai ser uma grande final. Além disso, o Corinthians também vem apresentando um bom futebol, especialmente no Campeonato Paulista, né? Se classificou como a melhor campanha, então, além de tudo, será um grande desafio para o Palmeiras. Eu creio que o Palmeiras tem totais condições de sair como campeão paulista, porém, na minha visão, esse campeonato e esse título vai passar muito a respeito do que o Palmeiras vai fazer na primeira partida no Allianz Parque. Para mim, é uma condição primordial que o Palmeiras faça o resultado dentro de casa, no Allianz Parque, para depois poder ir com mais tranquilidade na Neoquímica Arena. A gente sabe que o mando de campo faz muita diferença, como a gente pôde comprovar no dia de hoje. O Palmeiras fez total diferença, o Palmeiras está jogando no Allianz Parque, então por isso eu realmente quero fazer esse alerta para todos. É de fundamental importância que o Palmeiras, logo no primeiro jogo, saia com uma boa vantagem, de pelo menos uns 2 gols de diferença, para poder ter um título tranquilo, para poder só confirmar na Neoquímica Arena. Agora eu queria saber um pouquinho mais de você, o que você achou do jogo e como você projeta essa final entre Palmeiras e Corinthians. Fala para mim nos comentários, pode ser? Um abraço. Tchau, tchau.